Após o presidente Lula vetar trechos do projeto do Marco Temporal, a bancada do agronegócio no Congresso Nacional se manifestou e disse por nota que vai derrubar os vetos. Vamos entender as possíveis consequências, com o advogado Leandro Amaral. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Leandro, agora cabe ao Congresso Nacional reanalisar todos os pontos vetados pelo presidente e, se assim considerar necessário, discutir novamente, seja ali no plenário, para que possa, então, dar andamento ou derrubando o veto ou mantendo? É isso mesmo, Fábio. O fato é que, na sexta-feira, o presidente da República, como já era esperado, ele vetou parcialmente o projeto de lei que tratava aí sobre a questão da demarcação de terras indígenas. Os pontos que foram vetados, ao meu ver, são muito sensíveis e atingem diretamente os produtores, proprietários de imóveis rurais aqui do nosso Brasil. E agora, pela dinâmica, o Congresso, pelas duas casas, a Câmara do Deputados Estaduais e os senadores, poderão sim fazer uma avaliação e uma sessão plenária e derrubar esses vetos. O fato é que, derrubando esses vetos, o projeto de lei ele se torna uma lei e poderá ser questionado por qualquer pessoa, no que diz respeito à sua constitucionalidade, diante o que ficou definido num julgamento do marco temporal em meados de setembro agora. Zé Leandro, era justamente essa questão também que coloca, eu acho que muita gente em dúvida, O presidente Lula, quando vetou, o argumento foi justamente de que o Supremo Tribunal Federal definiu, que não estaria ali explícito na Constituição um marco, enfim, numa decisão recente da Suprema Corte. Não seria justamente contra a decisão do STF e, portanto, ali demonstrado uma inconstitucionalidade? Então, ao meu ver, primeiro, quando o Lula diz que justifica o veto, para ser coerente com a Constituição Federal e também com a decisão do STF, ele acaba, na minha concepção aqui, não dizendo a verdade, porque um dos vetos foi justamente sobre a indenização, o direito de indenização daqueles proprietários que têm justo título, que possuíam o imóvel de boa-fé, e o STF, na decisão dele, no momento em que foi modular essa decisão, fixou ali a tese de direito de indenização, tanto da terra nua, como também de benfeitorias. E aí o Lula vem e veta um dos pontos mais sensíveis, que era um anseio de todos os proprietários de imóveis rurais aqui do Brasil que estão vivenciando, passando por um processo aí de demarcação de terras indígenas. E para acabar com essa celeuma toda, já existe também no Congresso um projeto de emenda constitucional para vão alterar, tornar mais claro esse ponto na Constituição que trata sobre aplicar ou não a tese do marco temporal nessas demarcações de terras indígenas. Leandro, também um dos pontos que gera muita questão, questionamentos, na verdade, seria, por exemplo, da exploração de atividade dentro de áreas indígenas. Como que isso pode funcionar, uma vez que a área seria da União, apenas ali, no caso, sendo para uso de povos indígenas? Como é que isso pode ser feito, autorizado, legalizado? Quem é que iria fazer a fiscalização nesse caso? Isso, inclusive, hoje no Brasil, em se tratando de terras indígenas, não há o direito de exploração econômica. Os indígenas eles têm o direito de explorar as áreas para, vamos falar assim, sobrevivência.
E um dos pontos que existia nessa lei é justamente sobre a produção, né, de alimentos transgênicos e a possibilidade de exploração de atividade no garimpo. Mas é um ponto polêmico, né, que a gente vem acompanhando isso ao longo do tempo e analisando os dois lados da situação, e há sim, né, um grande anseio dos povos, das comunidades indígenas, de poderem explorar as suas áreas, inclusive em parceria, né, com pessoas aí, com particulares que não são indígenas. Acredito que isso seria sim uma maneira de trazer, né, um reconhecimento, uma valorização da história dos povos originários, de maneiras que eles melhorassem também a qualidade de vida. E, claro, usando os imóveis de uma forma sustentável e bem eficiente. Eu creio que também sem deixar aí de manter uma preservação daquele meio ambiente, né? Mas uma forma também de fonte de pesquisa, né? de adoção também de meios, de que você usasse a terra para a criação de vegetações, né? Preservasse também a vegetação nativa. Eu acho que é importante estar sempre avaliando, mas sim, sem deixar a fiscalização, né, de atuar de forma permanente naquele local, né, para justamente não haver o abuso, né? Com absoluta certeza, seria o melhor caminho. Tá? Inclusive, um dos pontos também era a possibilidade de haver turismo, né, no projeto de lei, também foi vetado. Né? Então, o que a gente vê aí é um embate ainda que não foi se encerrado e acredito que vai levar algum tempo, né, para essa situação realmente ser resolvida. Tentar ali buscar o equilíbrio, né? O bom senso, o equilíbrio, podem ajudar aí nessa definição. Leandro Amaral, quero agradecê-lo por trazer as informações importantes para a gente criar melhor um consenso sobre o que foi decidido com esses vetos do presidente Lula e agora que o Congresso Nacional deve reavaliar. Muito obrigado. Um bom dia, boa semana. Bom dia.